Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Aqui é o Rafael Santos falando e essa semana mais um vídeo sobre Power BI e Project Online, que como vocês sabem é meu assunto preferido. No vídeo dessa semana eu quero dar continuidade a um assunto que eu comecei a falar há mais ou menos 2 ou 3 semanas atrás, que era basicamente a possibilidade da gente usar os compromissos de recursos, que é uma funcionalidade do Project Online, para entender qual é a demanda que nós temos por recursos dentro da nossa organização. Se você ainda não viu o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, ele vai te ajudar a entender um pouco mais esse assunto, né, de compromissos de recursos, mas basicamente os compromissos de recurso são utilizados ou podem ser utilizados pelas organizações para que a gente possa para os projetos que ainda não foram aprovados, né, que ainda são uma iniciativa, ainda são uma proposta de projeto, os compromissos podem ser utilizados para que a gente possa entender qual é a demanda de utilização dos recursos que é planejado, que está planejada para aquelas propostas, para aqueles projetos. Então eu ainda não tenho talvez um cronograma, mas eu tenho uma estimativa de que eu vou precisar de um gerente de projeto, de que eu vou precisar de um analista, de que eu vou precisar de alguém, alguma função dentro da minha organização para executar as atividades caso aquela proposta venha a ser aprovada. Como aquela proposta ainda não é um projeto, talvez eu não tenha nem cronograma, então os compromissos de recurso nos ajudam nesse sentido. Mas esse não é o tópico desse vídeo. Se você quiser saber um pouco mais sobre compromissos, recomendo que você dê uma olhada no vídeo anterior. Como eu falei, eu vou deixar aqui na descrição. O assunto hoje é, uma vez que eu tiver os meus compromissos de recursos todos lançados e todos disponíveis no banco de dados do Project Online, como eu faço para obter essas informações e transformar essas informações em alguma coisa que faça sentido, para que a gente possa entender o que está sendo solicitado. Então aqui é um exemplo, né, do resultado final que a gente eventualmente pode obter. É um relatório que organiza, na verdade ele obtém e organiza todas as informações dos compromissos, de maneira que eu possa, por exemplo, filtrar um Project Manager, né? Então se eu estiver olhando, se eu estiver com o objetivo de saber quantas horas vão ser solicitadas, quantas horas vão ser requeridas de um Project Manager, de um gerente de projeto. Eu posso vir aqui e filtrar e eu sei exatamente o que está sendo pedido. Eu sei o montante de horas que foi proposta, a montante de horas propostas, eu sei o montante de horas comprometidas por mês, por exemplo, eu sei quais são os projetos que o gerente de projeto foi solicitado, né? Então, se eu clicar aqui em um determinado projeto, eu tenho exatamente esse montante de horas. Eu posso solicitar uma combinação para saber posso fazer o drill down aqui, né? E saber quais são os projetos, a quantidade de horas e quais são os compromissos, enfim. Então, esse relatório ele é bem interessante porque ele pode nos ajudar a entender se eu for para uma reunião, por exemplo, e tiver que responder qual é o volume de horas que a gente precisa para determinadas funções dentro da minha organização, eu consigo apresentar essa informação aqui através do Power BI de maneira fácil, tá? Então esse aqui é mais ou menos o resultado final que a gente espera obter aí no final desse vídeo. É claro que eu vou começar em branco para a gente poder saber passo a passo como é que a gente consegue construir esse relatório, quais são os dados que nós precisamos e assim a gente vai ter condições de apresentar um bom resultado aí dentro da nossa organização. Beleza? Então vamos lá, eu vou começar um arquivo em branco aqui para que a gente possa entender aí o step by step para construir esse relatório, para construir esse painel de compromissos de recursos. Vamos dar um switch aqui e vamos começar do zero. Bem, então é isso aí. Para a gente poder começar, a primeira coisa é ir aqui no nosso Get Data, né? Porque eu preciso me conectar ao Feed ou Data, que é justamente o banco de dados do Project Online, onde nós temos as informações que a gente precisa para construir o relatório. Então eu vou clicar aqui no Feed de dados, ele vai me perguntar qual que é o endereço da URL do meu ambiente, né? Então eu vou determinar aqui qual que é o endereço, underscore API, Project Data, e como eu sempre faço, eu finalizo aqui com inglês americano, porque eu tenho como preferência usar essa linguagem, esse idioma, né? Uma vez que o material disponível é mais consistente, digamos assim. Eu já expliquei isso aqui em outros vídeos do canal. Então vou clicar em OK. Se ele me perguntar aqui qual que é a minha credencial, eu vou colocar, mas eu não acredito que isso vai acontecer, porque eu já me conectei a essa fonte de dados. E agora,
o mais importante desse vídeo, né, é a gente saber quais são as fontes de dados que a gente vai utilizar. Então, as duas fontes de dados que a gente vai utilizar para criar um relatório de compromisso de recursos é a fonte de dados chamada Engagements e a fonte de dados chamada Engagements Time Phased Dataset. Engagements porque todas as informações relacionadas aos compromissos estão armazenadas nessa tabela. E o Engagement Time Phased Dataset é porque a gente precisa conectar na fonte de dados ou na tabela que organiza e que armazena essa informação ao longo do tempo. Porque quando a gente quiser saber, por exemplo, a quantidade de horas que foram solicitadas e a quantidade de horas que foram concedidas por mês, ou por ano, ou por trimestre, por exemplo, essa informação vai estar disponível aqui no Engagement Time Phased Dataset. Beleza? Como a gente não vai conectar nas duas tabelas diretamente, porque a gente vai aplicar alguns filtros para fazer o trabalho ficar mais dinâmico, eu vou clicar aqui em Edit. E aí a gente vai ter a opção de abrir aqui o editor de consulta do Power BI, justamente para determinar quais são as informações que a gente precisa, porque a gente não precisa necessariamente de tudo. Então, primeiro eu vou vir aqui no Engagements e vou clicar aqui em Choose Columns para determinar quais são as colunas que a gente vai precisar, porque a gente não necessariamente precisa de tudo. Tá? Então, eu vou clicar aqui no Choose Columns e aí eu vou pegar algumas informações que são importantes para a gente. Então, eu preciso do Engagement ID, que é basicamente o que a gente tem como a chave primária que a gente vai usar, né? Eu tenho aqui o Committed Work, é importante também, tá? Engagement Name é importante porque isso aqui pode, quando o compromisso for criado, a pessoa der um nome para esse compromisso, então essa informação vai estar disponível nesse campo, Engagement Name, tá? Eu poderia pegar o Engagement Status também, se eu quiser saber se ele está comprometido, se ele está proposto. Então, isso aqui é um ponto interessante. Vou pegar aqui o Project Name, porque para mim é importante saber o Project Name. Vou pegar o Proposed Work. Então, você tem o Committed Work e o Proposed Work. Committed Work é o trabalho que já foi aprovado. Então, aquele trabalho está aprovado para o recurso. O Proposed Work é a quantidade de horas que foram solicitadas, não necessariamente a quantidade de horas solicitadas é a quantidade de horas que vão ser aprovadas, né? Eu vou pegar o Resource ID, Resource Name, e se eu tiver outras informações aqui, como por exemplo, quem submeteu, quem aprovou, eu poderia selecionar também, mas nesse caso eu não acredito que seja necessário, então eu vou ficar com isso daqui. Eu vou pegar aqui também o Committed Finish Date e o Committed Start Date, e vou pegar o Proposed Start Date e o Proposed Finish Date, porque em algum momento eu posso querer comparar, por exemplo, quais foram as datas que foram solicitadas para a utilização daquele recurso e quais foram as datas que efetivamente foram aprovadas. Tá? Então, desse jeito você pode encontrar algumas discrepâncias. Vou clicar em OK. Então, a informação vai estar aqui, vai ser trazida. E depois eu vou na outra consulta que eu tenho, né, na outra tabela, que é o Engagement Time Phased Dataset, e vou filtrar algumas coisas aqui também. Então, primeiro eu vou selecionar as colunas que eu quero, Choose Columns, tá? O que eu quero aqui? Eu quero o Engagement ID, o Time by Day, né? Eu quero Committed Work, eu quero Proposed Work, eu quero também o Time... não, é só isso que eu acho que eu preciso. Então, eu preciso do Engagement ID, Time by Day, Committed Work e Proposed Work. Eu acho que é isso aqui. Vou dar OK, tenho essa informação. E uma coisa que você tem que ficar sempre atento é o seguinte, quais são as informações que você tem no seu Time by Day, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho informações para o ano de 2018. Então, o montante de dados que eu vou ter é um montante de dados aceitável, digamos assim. Mas lembre-se que na medida que você vai evoluindo com o montante de dados que você tem dentro da sua organização, pode ser que o tempo que isso toma para atualizar o seu relatório seja muito grande. Então, talvez valha a pena você aplicar algum filtro de datas aqui, né, para você manter o range de datas dentro de um determinado período. Imagina que você tem os compromissos desde 2008, só que você está lá na frente, você está no ano, sei lá, 2020. Então, você tem compromissos anteriores, né, de 2018, de 2019, de anos anteriores, que não são mais necessariamente
que não trazem uma informação necessariamente útil para você, porque aquilo já passou. Então eu falei aqui no vídeo da semana passada sobre a questão da gente aplicar filtros dinâmicos às datas, e isso se aplica, essa é uma condição que se aplica, por exemplo, nesse cenário aqui de compromissos, quando você está trabalhando com dados em tempo, né, no time-phased dataset, por exemplo. Mas aqui eu não vou aplicar nenhum filtro não, porque o meu range de dados aqui é pequeno, então eu vou ficar só com essas informações. Beleza? Uma vez que isso aqui está pronto, eu posso dar um Close and Apply. Os dados vão ser trazidos lá para o Project Online, né? Então, para o Project Online não, para o Power BI. Então, o Power BI vai lá, vai fazer a consulta e vai extrair esses dados, vai obter esses dados para que a gente possa trabalhar com eles. Então, eu vou esperar aqui até que a gente possa ter essa parte concluída. Ok, os dados estão aí disponíveis. Agora, o próximo passo, né, a próxima etapa é a gente garantir que existe um relacionamento entre essas duas tabelas. Então, eu tenho a tabela Engagements e tenho o Engagements Time Phased. Eu preciso garantir que existe um relacionamento entre elas. O relacionamento foi criado automaticamente e o campo que está sendo usado aqui como chave primária é o Engagement ID. Então, é isso que a gente precisa. Uma vez que a gente tem essas informações, daí é só construir o relatório, né? Por exemplo, um dos relatórios que a gente tem, um dos visuais que a gente tem no relatório que eu apresentei, é o visual que mostra a quantidade de trabalho, não é o proposto, né? É o comprometido, eu acho, para cada recurso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso expandir a tabela de engagements, posso selecionar aqui, por exemplo, o nome do recurso. Então, você tem aqui o resource name, e eu posso pedir para o Power BI me apresentar a quantidade de trabalho proposta que está aqui no Proposed Work. Bem simples. Se eu colocar isso num visual diferente, por exemplo, eu estava usando aqui o mapa de árvore, né? Isso aqui vai me mostrar essa informação mais ou menos dessa maneira. Então, esse aqui é o trabalho proposto por recurso dentro da minha organização, tá? Aí, claro, você pode modificar o título, você pode dar todo o toque aí pessoal para configurar a aparência do seu visual. Uma outra coisa também que a gente pode fazer aqui, por exemplo, é mostrar em uma linha de tempo, né? Então, dentro de um período, dentro de um time frame, qual é o montante de horas que foram qual é o montante de horas que foram propostas e qual é o montante de horas que foram comprometidas. Então a gente tem uma ideia de horas propostas e horas comprometidas, né? Se a gente quiser visualizar isso daqui, eu posso expandir agora o Engagement Time Phase da dataset, porque eu preciso disso ao longo do tempo. E aí eu coloco aqui o Time by Day, por exemplo. Né, o Project Online vai tentar, eu continuo falando Project Online, confundindo Project Online com Power BI. Vocês já sabem isso dos outros vídeos, então, por favor, não briguem comigo. Mas eu posso colocar aqui o Time by Day. Por exemplo, eu quero visualizar essa informação em ano, depois em quarter, depois em mês, mas eu não quero em dias, tá? Então eu não me preocupo com a hierarquia do último nível, que é dias. E eu quero olhar essa informação, por exemplo, em uma linha e coluna. Tá? Aí o que eu posso fazer? Uma vez que eu tiver isso daqui, eu posso falar, olha, o meu proposed work, que é a quantidade de horas que foram solicitadas, ela vai ser disponível aqui em linhas, né? E a quantidade de horas comprometidas, ou seja, a quantidade de horas aprovadas, vai ser utilizada aqui em valores de coluna. Então a gente pode ter uma ideia aqui de valores, montante de horas comprometidos e montante de horas propostas. É claro que se você quiser, se a gente quiser, a gente pode fazer o drill down aqui, né? E expandir para os próximos níveis dentro da hierarquia, tá bom? Uma coisa bacana de se fazer é pegar o nosso time by day aqui e falar, olha, eu quero que você filtre apenas o período de ano, né? Então, por exemplo, a gente pode falar filtering is greater than, e aí a gente pode colocar 1 de 1 de 2018. Será que dá para fazer isso daqui? Na verdade, ele está trabalhando com hierarquia anual, né? Então a gente pode falar is greater than or equal to, e eu acho que só o 2018 funciona, porque a gente está trabalhando com uma escala anual. É isso aí. Ele tem um 2010 aqui sobrando, mas a gente vai ter que remover do filtro.
tá? A gente pode fazer isso aí depois. Mas o ponto é, agora a gente tem aqui a escala de valores e a gente pode descer numa visão de meses. Se 2010 aqui... Vamos fazer o seguinte, vamos resolver esse problema de 2010 indo lá na consulta. Então vamos lá no Edit Queries. E aqui assim, né, a gente faz ao vivo, quando dá pau a gente vê os problemas. Então eu vou vir aqui em Time by Day, e como eu mostrei no vídeo anterior, o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar um filtro dinâmico e falar que eu quero que a informação seja disponível ou esteja disponível quando o Time by Day é nesse ano. E aí eu posso falar this year or is in next year. Então ele vai pegar todos os dados ou todas as informações e vai filtrar apenas para o que estiver no range desse ano, do ano corrente e do próximo ano. Aí aquele 2010 lá eu espero que ele seja removido da nossa consulta. Então quando eu der OK aqui, vamos ver se ele vai resolver essa questão. Está fazendo o upload dos dados para garantir que está tudo bem. E uma vez que isso tiver sido concluído, durante esse tempo eu tenho que ficar enrolando vocês aqui. Eu poderia até pausar o vídeo, mas não vou pausar não. Tem um 2010. Não, agora o 2010 foi embora. É isso aí. Aí nós temos aqui então a nossa visualização. Eu vou fazer o seguinte, só para melhorar um pouco a nossa visualização, eu vou tirar aqui o quarter e vou deixar só os meses. Então você tem lá a quantidade de horas propostas para o ano de 2018, mês de janeiro, depois fevereiro, março, abril até dezembro, por exemplo. Então você consegue ter toda essa visualização aqui. E aí você pode trabalhar também com outras informações, como eu tinha mostrado, por exemplo, uma visualização de horas comprometidas por projeto, por exemplo, né? Então poderia filtrar isso daqui, poderia falar, olha, mostra para mim aqui quais são os projetos e qual é o montante de horas comprometidas para cada um dos projetos, por exemplo. Né? Uma outra coisa que eu fiz foi criar uma tabela na qual a gente pudesse visualizar, por exemplo, o nome do recurso, depois o nome do projeto, o montante de horas solicitadas, né? Ou seja, o montante de horas propostas, que é o Proposed Work, e o montante de horas comprometidas, que é o Committed Work, por exemplo. Então, quando a gente tem isso daqui, a gente poderia, por exemplo, fazer o drill down e falar, beleza, eu tenho aqui o analista, quais são os projetos para qual o analista tem horas solicitadas, por exemplo, né? Então, a gente poderia ativar o drill down e quando eu clico aqui no analista, ele vai filtrar essas informações do analista e vai mostrar para mim todos os projetos aos quais a gente tem horas solicitadas por analista. Beleza? É claro que assim, o resultado final aqui requer um pouco mais de trabalho, não é o foco do vídeo. O resultado final vai ser basicamente, pode ser esse aqui, aí depende do seu gosto, depende das suas preferências, mas a ideia geral é para que vocês possam saber, para que você possa saber através desse vídeo quais são os dados que a gente utiliza para gerar esse relatório. Beleza? Então não esquece, basicamente são duas fontes de dados, engagements e engagements time phased. Lembrando que você pode melhorar um pouco esse relatório se você quiser filtrar, por exemplo, por departamento do recurso, ou pelo time, ou por um determinado tipo de projeto. Aí você poderia adicionar outras tabelas à sua consulta, né? Poderia adicionar, por exemplo, a tabela recursos, poderia adicionar, por exemplo, a tabela projetos, linkar essas tabelas, né? Criar o vínculo dessas tabelas com a tabela de engagements e aí melhorar um pouco mais a sua consulta para permitir aos seus usuários um maior nível de detalhamento em termos de filtros, né? De repente você quer filtrar recursos genéricos ou não, você quer filtrar por funções, você quer filtrar por departamento, ou por time, ou por tipo de projeto. Então você pode expandir um pouco esse relatório se você quiser algo um pouco mais detalhado. Beleza? Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que tenha sido útil esse vídeo. A ideia é que a gente pudesse discutir um pouco como criar aqui os relatórios que pudessem colocar para a gente uma informação relevante em relação aos compromissos de recursos, para que esse vídeo fosse um vídeo complementar da primeira aula que foi publicada aí algum tempo atrás, como eu falei, e da qual o link está disponível aqui no vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal.
acompanhe aí, dê suas sugestões para que a gente possa continuar desenvolvendo vídeos aqui que ajudem na administração, no trabalho do dia a dia e do Project Online e também do Power BI. Beleza? Vou ficando por aqui então. Um grande abraço e até o próximo vídeo.